Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de funções novas para o Excel, como a função VStack. Você conhece essa função? Você não sabe do que eu tô falando? Bom, fica tranquilo, fica tranquila, que a gente vai detalhar para você passo a passo em 3 exemplos a usabilidade bem interessante da função VStack que você pode aplicar nas suas planilhas no dia a dia. Então vamos lá? Planilha na tela! Bom, pessoal, olha a nossa planilha aí. O Excel, pessoal, conforme vai evoluindo, principalmente na versão 365, vai trazendo novas funções. E uma das funções que eu acho bem interessante de você hoje conhecer é a função VStack. Tem a VStack e a HStack, tá? Mas a gente vai falando ao longo da semana, ao longo dos dias aí, sobre a outra função. Hoje a gente vai focar na VStack, que eu acho bem interessante a usabilidade dela para você utilizar nas suas planilhas de um modo bem interessante. Tudo bem? Então veja só, eu tenho 3 planilhas aqui, pessoal, que a gente vai fazer 3 exemplos. Um exemplo para você conhecer a função, outro exemplo para a gente trabalhar com a função para a criação de uma base de dados e depois fazer uma pesquisa, e depois o uso dessa função VStack com as funções novas do Excel, como a função filtro. Você vai ver que dá para trazer um resultado bem interessante nas suas planilhas. Então vamos lá, pessoal, vamos começar na planilha 1, tá? A função VStack, stack quer dizer empilhar, então ele faz um empilhamento, ele consegue unir tabelas que tenham o mesmo tipo de estrutura para você montar uma base de dados. Isso mesmo. Então, por exemplo, tá vendo essa tabela aqui, ó, período, ano, faturamento? Ó, período, ano, faturamento são 3 tabelas. Como que eu uniria elas de modo que eu tivesse uma tabela única para fazer, por exemplo, uma consolidação dos dados, uma análise dos dados? Olha só que interessante, ó. Vou dar uma dica para você, tá? Eu normalmente faço isso daqui, eu copio aqui, ó, e colo aqui. Tudo bem? E aí depois eu lanço o VStack aqui, ó, igual VStack. Vamos pegar aqui, ó, prontinho. Aí depois eu vou selecionar os dados da tabela. Então esses dados, ó, são dados, tá? Eu não estou pegando o cabeçalho. São os dados da primeira matriz. Ponto e vírgula. Quem é a minha segunda matriz? A minha segunda tabela. Ó. Vou pegá-las aqui. Minha terceira matriz? Aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu estou unindo essas 3 matrizes em uma única tabela. Vou fechar e vou dar Enter. Olha só. Professor, o que ele fez? Ele montou uma tabela única com os dados que a gente tem ali. E aí, ó, eu poderia, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, colocar no formato moeda, ó, selecionar, colocar aqui, por exemplo, ó, bordas automáticas, enfim, fazer, né, ó, um tratamento, né, dessa tabela para fazer alguma eventual análise dos dados. Olha que interessante. Bacana, né? Você imaginava que dava para fazer isso? Não, né? Aí aqui, ó, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, cadê? Ó, vou aplicar um filtro, né, ó. Vamos pegar o filtro do ano, olha lá, ó. Vou filtrar, eu quero os dados somente de 2019. Filtrou 2019. Quero filtrar os dados por 2021. Olha só, trouxe os dados de 2021. Você olha aí e fala, caramba, professor, eu consigo então unir tabelas. Isso mesmo, você consegue unir tabelas, desde que elas tenham o mesmo padrão. Que padrão? 3 colunas e as 3 colunas estão em ordem com as suas respectivas informações, tá? Tudo bem? Então isso é o funcionamento dela. Isso te permite um leque muito grande de funcionalidades nas suas tabelas e planilhas no Excel, para quem utiliza o Excel 2020, se não me engano, 2021, 2019 e o 365. Tudo bem? Bom, mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição. www.cursodeexcelonline.com. No nosso curso você vai aprender isso e muito mais, além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que chegou no canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. Detalhe importante. Qual o detalhe? Hoje tem cupom promocional, isso mesmo. O nosso cupom promocional eu vou deixar fixado no primeiro comentário aqui para você. Então se você quer começar a aprender Excel,
com um valor promocional. Clica no link, conversa com a equipe que vai lá ter uma promoção para você começar a aprender Excel. Agora, vamos para o próximo exemplo. A nossa próxima planilha é a planilha 2, tá? Vou tirar aqui um pouquinho do zoom. Ok, ó. E aí você deve imaginar, poxa, eu tenho 3 tabelas e preciso unir elas e depois fazer uma análise dos dados, como por exemplo fazer um PROC-V. É possível? É. Olha só. Se eu fizesse aqui primeiramente, ó, como que eu faria o empilhamento? Primeiramente eu vou colocar aqui, ó, vamos copiar aqui, que eu gosto de copiar isso daqui, o cabeçalho, tá? Aí eu faria o VStack aqui, ó. VStack, vou selecionar os dados, ó, da primeira matriz, ponto e vírgula. Segunda matriz, ponto e vírgula, terceira matriz. Isso você aprendeu anteriormente. Ao dar o Enter, ele vai montar. Agora imagine que você quer saber o ID e saber o local e o valor de faturamento. Tudo bem? Vamos copiar essas informações aqui. Ctrl X, vou colar aqui, ó. Colei no lugar errado. Então, por exemplo, se eu digitasse o ID 1 aqui, ó. Qual o local? Igual, PROC-V. Vou procurar esse 1 aqui na nossa tabela, correto? Ó. Tudo bem? Ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula, 0. Veja que ele vai retornar. Vamos lá, ó. Igual PROC-V, vou localizar o ID, ponto e vírgula, seleciono aqui os dados, ponto e vírgula, coluna 3, ponto e vírgula, 0. Veja que trouxe. Então, se eu mudar o ID, ele funciona. Só que olha o que interessante agora você vai ver. O que eu vou ver, professor? Você vai ver uma coisa que eu acho que é muito bacana de quando você conhece as funções novas e as usabilidades delas. Eu vou copiar aqui, vou jogar aqui do lado. E vou tentar até te ajudar aí com o zoom, tá, gente? O zoom também vou tentar melhorar um pouquinho para você entender o que eu posso fazer com o uso dessa função, tá? Olha só, vamos encolher aqui. Aí eu aumento um pouquinho mais para você. Você vai digitar o ID e aqui tem que trazer o local. Mas você não quer usar essa tabela que você montou. Dá para fazer um PROC-V com um VStack? Dá, ó. Igual PROC-V. Você não vai localizar essa informação? Ponto e vírgula, VStack. Olha lá, ó. VStack aqui, ó. O que você tem que passar? Ó? Matriz 1, ponto e vírgula, matriz 2, ponto e vírgula, matriz 3, ponto e vírgula, aí o índice de coluna. Qual a coluna que você quer? Coluna 2, ponto e vírgula, 0. Só isso, só isso. Então o VStack consegue montar a matriz de procuras. Ele vai unificar esse resultado que você teve aqui, ó, a parte. Quando der o Enter, veja que ele funciona. Olha que maravilha! Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá. Igual PROC-V, vou localizar o ID, ponto e vírgula, VStack. Então vamos lá. Matriz 1, matriz 2, opa, matriz 2 falta um pouquinho, professor, vamos lá. E matriz 3, tudo bem? Fecho coluna 3, ponto e vírgula, 0. Vamos dar o Enter. Olha só, trouxe informação. Vamos lá, ó, coluna 3, ó, ID3, ID6, ID12, olha só, ID16, funcionando sem nenhum problema. Então não precisaria nem fazer isso daqui, só fiz aqui só de exemplo para você entender. Então a função VStack eu poderia trabalhar com uma outra função, por exemplo um PROC-V. Vamos pegar agora o exemplo 3. O exemplo 3, ele é bem interessante também. Por quê? Porque eu consigo unificar os dados. Como assim, professor? Olha só, vamos copiar aqui o local e faturamento. Ctrl C, vou colocar aqui. Tudo bem? E aí você já sabe, ó, VStack, ó. Vamos passar matriz 1, ponto e vírgula, matriz 2, ponto e vírgula, matriz 3. Fecho, ele vai despejar lá embaixo. Ok, ó, vou até encolher aqui, ó, para ver se facilita para você visualizar. Ó. Ele montou a matriz, ok? Agora vamos imaginar que com o uso da função, das funções novas do Excel, ó, vou digite o local, tá? Você vai digitar o local e ele tem que trazer informação daquele local, tipo uma pesquisa. Então, por exemplo, tenho que digitar esse IP
e tem que me retornar todos os SPs aqui. É possível fazer isso? É, com o uso da função filtro. Vou aumentar aqui um pouquinho mais. Vamos lá. Ó. Ajustar aqui, ó. Então quer dizer, ó, o local aqui lá, SP, ó, igual filtro. Você vai passar a matriz, que seria o intervalo despejado, correto? Olha lá. Ponto e vírgula. A matriz que você vai utilizar para localizar o dado, ó, que seria a coluna igual, né, ó, ao SP. Fecho e dou um Enter. Olha só, SP trouxe os valores de SP. Vamos colocar aqui, ó, BA, os valores da Bahia. SC, não tem. MG, tem. Veja que ele retorna. Então isso, quando a gente faz, pessoal, é o uso da função, por exemplo, VStack com as outras funções. Você deve imaginar, poxa, Michel, será que eu poderia utilizar a função VStack aqui, ó, junto da função filtro? Exemplo, olha só. Aonde você tem aqui, ó, olha só que você poderia imaginar. Professor, eu vou fazer o VStack assim, ó. Olha lá, ó. Essa matriz e essa matriz. Tudo bem? Aí você tem aqui, ó, esse conjunto de células igual àquilo. Vai resolver o problema, gente? Aí é que tá. Você teria que fazer algo do seguinte modo. Olha lá, ó. A matriz 1, a matriz 2, opa, aumenta mais um pouquinho aqui, a matriz 3, igual a esse cara. Fecho, fecho. Aí funciona. Olha lá. Ó. SP, MG, CE. Olha que bacana. Precisaria dessa outra? Não. Só que você vai criar o quê? Você vai utilizar a VStack para empilhar as matrizes dentro da função filtro. E assim você conseguir realizar a operação que tanto deseja. Bacana, né? Então veja que o uso da função filtro com a VStack é uma outra possibilidade que você tem de criar soluções em suas planilhas de um modo mais interessante. Na próxima semana ou ao longo dos dias eu vou trazer o outro vídeo falando sobre a HStack, que é uma outra função. Se você não conhecia essa função, faz o seguinte, vem aqui no comentário, deixa um comentário, olha professor, não conhecia essa função, gostei da usabilidade, faça os seus comentários sobre essa função VStack, que eu vou adorar ver o que você já comentou e quem sabe criar novos conteúdos falando sobre VStack no Excel. Bom pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com agricultura. Produzimos frutas, entre elas pêssego, poncã, caqui, atemoia, e comercializo minha produção no Ceasa em São Paulo. Bom, com o passar do tempo, surgiu uma necessidade de eu planilhar toda a minha cadeia produtiva, desde o plantio da planta até a venda ao consumidor final. Dessa forma, eu busquei ajuda com o curso do professor Michel Fabiano, o seu curso de Excel, onde através desse curso me possibilitou visualizar de maneira mais ampla todo o meu trabalho. Desde os meus fornecedores, os meus clientes, fechamentos de vendas, inclusive com a geração de gráficos. Então é isso, pessoal. Para quem tem essa necessidade, como eu tive, em utilizar o Excel para organizar melhor o seu trabalho, o seu negócio, o seu comércio no seu dia a dia, eu indico este curso, o curso de Excel do professor Michel Fabiano. Ok, pessoal?